Então, aqui, a raiz cúbica de 8 é o número 2, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 duas vezes dá 8. Então, nós concluímos que a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual à raiz sexta de 64. Aqui nós tínhamos o índice 3 e aqui na raiz quadrada é o índice 2. Então, a gente multiplica 3 vezes 2, que vai dar, então, o índice 6. Vai dar a raiz sexta. Então, essa é a terceira propriedade. Então, esta é a quarta propriedade, que diz o seguinte: a raiz enésima de A multiplicando B é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, onde esse A e esse B pertencem aos reais positivos e onde o índice N pertence aos naturais maiores do que 1. Então, vamos ver se essa propriedade aqui ela é válida fazendo esse exemplo aqui, onde nós temos essas duas expressões, a raiz quadrada de 4 vezes 25 e a raiz quadrada de 4 vezes 25 e a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. Então, a gente vai olhar se é igual, certo? Essas duas expressões. Então, nós temos a raiz quadrada de 4 vezes 25. Então, dentro da raiz, a gente vai multiplicar o 4 pelo 25, que vai dar 100. E a raiz de 100, um número que vezes ele mesmo dá 100, é o número 10. Agora, essa outra expressão é raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, 2 vezes 5 também vai dar 10. Então, essa expressão é igual a essa. Agora, o exemplo aqui que eu coloquei aqui embaixo é o seguinte: a raiz sétima de 4 vezes x vezes y. É a mesma coisa de fazer a raiz sétima de 4 vezes a raiz sétima de x vezes a raiz sétima de y. Pela quarta propriedade, nós constatamos que é verdadeiro. E a quinta propriedade é quando nós tivermos a raiz enésima de A dividido por B. Será o mesmo que fazer a raiz enésima de A dividida pela raiz enésima de B, onde o A pertence aos reais positivos, o B pertence aos reais positivos com exceção do zero, certo? Então, o B aqui não pode ser zero. O índice N, ele é natural e tem que ser maior do que 1, né? Como a gente já viu, a raiz quadrada, o índice tem que ser maior que 1. Considere as expressões. Então, nós temos a raiz quadrada de 25 dividido para 9. E aqui nós temos a raiz de 25 dividida pela raiz quadrada de 9. Então, vamos resolver essas duas expressões separadamente para constatar se são iguais ou não. Então, aqui, raiz quadrada de 25 dividido para 9. Então, aqui, quando a gente tem a raiz quadrada de uma fração, a gente faz a raiz quadrada do numerador e depois a gente faz a raiz quadrada do denominador. Então, nós temos a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 25 sobre 9 é 5 terços. E agora vamos fazer a outra expressão, que é a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 9. Certo? Então, a raiz quadrada de 25, a gente já sabe, né, que é 5. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o que foi que a gente verificou aqui?
Nós verificamos que a raiz quadrada de 25 sobre 9 é igual à raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 9, certo? São iguais. E aqui embaixo eu trouxe um exemplo. Esse exemplo aqui, que é a raiz quinta de A sobre 5. Como é que a gente pode aplicar a quinta propriedade aqui? Então, isso aqui será o mesmo que a raiz quinta de A sobre a raiz quinta de 5. Só isso. Espero que tenham compreendido o conteúdo sobre radicais.